Beleza, pessoal, bom dia aí para todo mundo. É, Vamos retomar os nossos estudos, material didático na página 26. Vamos lá todos. Muito bom dia. Vamos todo mundo mutar os seus áudios, não deixar só o meu áudio aberto para não ter nenhum perigo de ressonância aí no áudio. E aí mantém aquela regra padrão, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio da fala, fica à vontade, ou depois no final a gente vai ter um tempo para isso também. Aí solta o mute, fala, depois muta de novo, para ficar legal a nossa conversa. Então, nós estamos na nossa saga aí, né, de estudar a filosofia pré-socrática. É uma parte essencial da filosofia, é um pensamento que a sua atitude filosófica, a proposta filosófica, as ideias que foram trazidas de forma bem germinal, podemos dizer assim, por esses pensadores, foram muito resgatadas na filosofia contemporânea, especialmente a partir de um filósofo chamado Nietzsche, que vocês já estudaram, né? Estudaram comigo ano passado e que nós vamos revisar esse ano. Bom, nós vimos na aula passada o pensamento de Heráclito, vimos que para ele a essência de tudo o que existe, a essência da physis, né, a mobilidade, ou seja, tudo o que existe está sempre em constante mudança. O princípio geral é justamente o princípio que é, motiva, mobiliza, né, todo esse movimento. E nós vimos uma frase famosa que explica o pensamento de Heráclito, né, que um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque o rio nunca vai ser o mesmo e também a pessoa que entra, ela também nunca é a mesma. Toda vez que a gente entra no rio, a gente também é uma pessoa diferente porque nós estamos em constante mudança. Nós vimos que a arqué para Heráclito é o fogo, justamente pelo fogo ter essa maleabilidade, não ser algo sólido, né? Algo palpável, é sempre fluido, está em constante transformação, em constante combustão, e aí por isso então Heráclito elege o fogo como esse princípio universal. Nós vimos que para Tales era a água, né? Para Anaxímenes era o ar, né? E o Anaximandro usa o termo apeiron. Falamos também, né, e eu acredito que nós terminamos isso aí, né? Tem o Pitágoras para a gente falar, que está na página 26, que eu vou falar bem rapidinho, que para Pitágoras a arqué, ou seja, o princípio fundamental de tudo que existe, são os números. Tales era um famoso matemático também, um astrônomo, filósofo, né? E a escola pitagórica era quase uma religião, né? Porque eles, inclusive, adoravam os números como espécies de divindade constitutivas de tudo o que existe. Bom, falando agora da página 27 de Parmênides, que é importante, eu estou resgatando aí algumas coisas que a gente falou, lançando as ideias de Parmênides também, que para Parmênides, e eu já comentei isso com vocês, né? Parmênides é o grande opositor de Heráclito, porque se para Heráclito tudo está em movimento, para Parmênides tudo está móvel, ou seja, Parmênides é o primeiro filósofo da história a fazer uma divisão entre a aparência e a essência das coisas. E isso, prestem atenção nessa ideia, porque depois Platão vai resgatar esse debate Heráclito versus Parmênides e vai oferecer uma espécie de síntese dessa ideia. Então, Heráclito nós já explicamos, para ele tudo é movimento. Para Parmênides, ao contrário, o que de fato existe é a essência das coisas é imutável, porque uma coisa para ser, ela não pode estar em constante mudança. A essência de uma coisa é o que faz a coisa ser o que ela é. E se uma coisa muda a sua essência, ela deixa de ser o que ela é. E uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouquinho complicado explicar isso,
Isso é princípio da identidade, né? Ou seja, atribuir identidade às coisas, essência às coisas que existem no mundo. Ou seja, eu sou José Roberto, num certo sentido, mesmo que eu mude, fique mais velho, fique mais careca, fique mais gordinho, eu vou continuar sendo o José Roberto, mesmo que eu mude de religião. Tem algo em mim que é a essência do José Roberto, né? Meu nome é José Roberto, mas tem algo no Beto que permanece o mesmo. E aí o Parmênides vai dizer, isso é o que existe. As outras coisas que mudam, na verdade, é uma aparência. Nós temos a impressão da mudança, mas o principal, a arqué, o fundamento da realidade é a imobilidade, a permanência constante. Né? Então, ele vai trazer essa ideia. Ainda na página 27 é introduzido o pensamento pluralista, e aqui nós temos uma espécie de ecletismo, né? Diferentes visões sobre a arqué. Eu quero destacar para vocês Demócrito e Empédocles, que estão na página 28. Apesar da apostila estar começando com Demócrito, eu prefiro falar primeiro de Empédocles. Por que ele é um pluralista? Porque ele vai acreditar que a essência de tudo que existe não é uma coisa única, como os outros pensadores trouxeram, mas é uma pluralidade, ou seja, é uma diversidade de elementos que, nas suas infinitas possibilidades de mistura e de proporção, geram tudo que existe. Né? E aí Empédocles vai propor que os elementos plurais que definem tudo que existe é o fogo, a água, a terra e o ar. E eu me lembro na minha época de infância que se somar o coração dá o Capitão Planeta. O Capitão Planeta era um desenho que tinha na minha época de infância e era justamente cada herói era um desses elementos, né? E aí juntos eles somavam a força e lançavam a existência o Capitão Planeta. Era muito engraçado, assim, era um desenho meio ecológico, de preservação da natureza, de um certo moralismo ambientalista, era meio engraçado, assim, mas era muito divertido. Então, Empédocles é esse cara. E, por último, Demócrito. Demócrito, ele vai, pela primeira vez, trazer a ideia de átomo. Né? E, por isso, ele é um filósofo atomista. O que é um átomo? A é um prefixo de negação e tomo é divisão. Então, o átomo é um elemento que ele vai chamar de átomo invisível, que é constitutivo de tudo que existe e que, por sua vez, não pode ser dividido. Gente, é uma fala extraordinária, porque hoje, com a física contemporânea, nós sabemos da existência dos átomos, né? Das partículas. E o Demócrito, sem recursos científicos, só com o exercício da sua reflexão, ele propõe, é o primeiro cara a propor a existência de átomos que, nas suas múltiplas diversidades de combinação, transformam tudo que existe. Nós sabemos hoje com a física, com a química contemporânea, que, na verdade, a composição material de tudo que existe é, de fato, a mistura de elementos químicos. Né? Então, é bem interessante essa ideia inicial de Demócrito. E Demócrito era um anti-espiritualista. Né? Ele acreditava que tudo era matéria, inclusive a alma, tal, e não existia nada num mundo superior, nada para além da matéria. Inclusive a alma, né? A alma, o raciocínio, o ser humano, tudo que existe é composto de átomos, tá? E tudo que existe é a imanência, a vida presente, como nós temos ela. Bom, com essa fala nós terminamos a unidade dos primórdios da filosofia grega, né? Eu vou passar para vocês os exercícios que começam a partir da página 29. Se você já quiser ir adiantando, você já pode fazer o exercício até a página, até o número 6, da página 30. Tá? Você já pode ir começando, não são os únicos exercícios da unidade. Depois eu vou selecionar algumas questões do Enem e tal.
né? Lembrando que nós estamos no terceiro ano, então a gente vai treinar bastante questões de múltipla escolha. Então, você já pode ir começando fazendo aí os exercícios. Se quiser fazer todos da apostila, manda bala. Quanto mais treinado você tiver, melhor, né? Tem uma questão interessante aqui também, da questão número 10 é muito interessante, com a letra de uma música, tratando essa, essa visão do sempre devir, da sempre mudança do mundo, né? Numa música do Lulu Santos, como uma onda, é uma atividade legal de fazer. Bom, enfim, pessoal, essa era o conteúdo que eu tenho para trazer. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente tem mais alguns minutinhos, né, para poder conversar. Eu vou encerrar a gravação aqui do vídeo e a gente fica mais alguns minutinhos tirando dúvidas. Beleza, pessoal? Um abração aí.